Para aqui só um minuto, porque o que eu vou te falar é uma das coisas mais importantes que alguém já te disse. Fica, porque você vai entender o motivo de eu estar falando isso. Você já teve aquele momento, pode ter sido de madrugada ou no meio de uma situação qualquer, em que você olhou para a sua vida e pensou: eu preciso mudar. Eu preciso de verdade, eu preciso para ontem, ontem, porque para ontem já está tarde, sabe? E aí aquela sensação dura alguns dias, às vezes umas horas, e some. E você volta para o mesmo lugar. Aí vem aquela mistura de culpa com resignação, sabe? Aquela voz que começa a dizer que você é a si mesmo, que mudar é para os outros, que você já tentou antes e não funcionou. Então eu quero olhar nos seus olhos agora, ou vamos fingir que eu consigo fazer isso pela tela, e te dizer uma coisa: essa voz está mentindo para você. E eu vou te provar por quê. E eu vou além. Eu vou te mostrar o que você pode fazer nas próximas 24 horas, que, óbvio, não vai mudar a vida toda de uma vez, mas vai mudar a direção. E a direção, meu bem, vale mais do que velocidade, né? Então, antes de chegar no que você precisa fazer, eu tenho que te mostrar o que está te impedindo. Porque a maioria das pessoas quer pular direto para a solução sem entender o problema, né? E aí a solução não funciona. E a pessoa acha que o problema é ela. Não é. O problema é que, com certeza, ninguém te explicou como o teu próprio cérebro funciona quando o assunto é mudança. Então vamos começar pelo começo. O teu cérebro, ele é uma máquina de eficiência. Ele não gosta de gastar a energia toda, né, tua, né? Claro, ninguém gosta. E sabe o que gasta menos energia do que qualquer coisa? É repetir aquilo que a gente já conhece. Fazer o que já fez, pensar o que já pensou. O cérebro chama isso de padrão. A neurociência de circuito neural consolidado. Mas você pode chamar pelo nome que fizer mais sentido para você. Hábito, zona de conforto, enfim, chama do que você quiser, né? O ponto é que o teu cérebro está trabalhando sem parar para te manter onde você está. Não é porque ele quer o teu mal, né? Mas porque o conhecido é seguro. E o desconhecido, por mais incrível que seja, ele ativa o sistema de alarme. E eu vou deixar aqui o vídeo onde eu explico mais sobre esse sistema de alarme, né, do cérebro para você conseguir entender um pouco melhor. E aí vem o ponto que eu acho mais fascinante de tudo. A mudança não falha porque você é fraco. A mudança falha porque você tenta mudar o comportamento sem mudar o que está por baixo do comportamento. Como assim, Mary? Vou explicar. Tu tenta parar de procrastinar sem entender por que você procrastina. Tenta ter disciplina sem entender o que te tira dela. Tenta ser diferente sem entender por que você é como você é. A psicanálise ela tem um significado para isso. Repetição compulsiva. É a tendência que a gente tem de reproduzir os mesmos padrões de comportamento, de relacionamento, de pensamentos, mesmo quando esses padrões nos machucam. Mesmo quando a gente sabe conscientemente, né, que a gente quer alguma coisa diferente. Porque a mudança ela não acontece só num nível de consciente, né, num nível consciente. Ela precisa chegar no inconsciente. E o inconsciente ele não muda com força de vontade, ele muda com consciência, com presença, com a tua disposição de olhar para dentro e ver o que está aí. Agora deixa eu te contar uma coisa que a neurociência descobriu nas últimas décadas e que virou o jogo, né, para assim dizer, na forma como a gente entende a mudança. Nosso cérebro é neuroplástico. Você com certeza já deve ter escutado isso, mas eu vou explicar. Isso significa que ele pode se reorganizar, ele pode criar novos circuitos, aprender novas formas de reagir, de pensar, de sentir, e isso em qualquer idade, em qualquer momento da vida. Você não está condenado aos teus padrões, eles não são você, eles são caminhos que o teu cérebro aprendeu a percorrer. E caminho pode ser mudado, né? A gente recalcula a rota, né? Concorda comigo? Mas
E é o mais importante, né, essa neuroplasticidade, ela não acontece com nada dramático, ela acontece com repetições de pequenas escolhas diferentes. Traduzindo, o teu cérebro não muda porque você simplesmente decidiu com muita força mudar. Ele muda quando você age diferente, de forma repetida, até que esse novo caminho se torne mais natural do que o antigo. E isso começa com uma escolha diferente hoje. Eu quero te falar sobre o maior inimigo da mudança. E esse inimigo não é uma preguiça, não é o ambiente, né? Não é a falta de dinheiro, não é a falta de tempo. O maior inimigo da mudança é uma história. A história que você conta sobre você mesmo. É uma narrativa que foi construída aí há anos, às vezes décadas, e que define quem você acredita que é, né? Então, essas histórias elas começam cedo, né? Um dia alguém te disse que você era desorganizado e você foi acreditando nisso, né? Que você era ansioso, que você não tinha jeito para determinada situação, para coisa, né? Ah, você não leva jeito para isso, que você era o assim da família, igual a pai, igual a mãe. E você foi incorporando essas histórias como se elas fossem verdades absolutas sobre a tua natureza. E a partir daí, sem perceber, você começou a fazer escolhas que confirmam essa história. O nosso cérebro ele é um exímio contador de histórias. Ele descarta o que não combina com a narrativa e ele amplifica tudo aquilo que confirma. Então, quando você diz, ah, eu sou assim, eu sempre fui desse jeito, eu não consigo mudar, você não está descrevendo uma realidade, você está repetindo uma história. E história pode ser reescrita. Agora eu quero te fazer uma pergunta e eu preciso que você me responda com toda a sinceridade. Quem você seria se não acreditasse nas histórias que te contaram sobre você? Não precisa me responder agora, mas deixa essa pergunta ficar aí dentro de você, porque é ela que vai ser a semente de tudo que vem depois. Então, vamos falar agora sobre o que é possível nas próximas 24 horas. E aqui eu preciso ser muito honesta com você, né? Você não vai resolver tudo em 24 horas. Ninguém no planeta resolve, né? E quem te promete transformação da noite para o dia, né? Total, tá te vendendo fantasia. Mas o que você pode fazer em 24 horas é algo muito mais poderoso do que resolver tudo. É mudar a direção. Porque quando você muda de direção, mesmo que só um grau, a trajetória inteira muda. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Não é uma lista de 10 coisas, é uma coisa só. Porque uma coisa feita com consciência vale mais do que 10 coisas anotadas num caderninho que vai ficar por aí numa gaveta. Então, nas próximas 24 horas, eu quero que você identifique uma história que você carrega sobre si mesmo. Uma que te limita e que você escreva ela em algum lugar, seja no celular, num papel, não importa onde. Escreve a história. Depois escreve de onde ela veio. Consegue lembrar de quem te contou isso pela primeira vez? Ou quem falava isso para você com frequência? Anota. Em que situação você aprendeu a acreditar nisso? E por último, você vai escrever uma versão alternativa. Não precisa ser uma versão perfeita, né? É uma versão possível, uma versão que caiba na tua realidade e que abra um espaço ao invés de fechar. E isso não é um exercício de autoajuda, tá? Isso é o início de um trabalho de reprogramação narrativa que a psicologia e a neurociência reconhecem como um dos mais poderosos caminhos de mudança. Então você está literalmente criando um novo circuito, uma nova forma de o seu cérebro se ver. E o seu cérebro acredita sobre tudo que você determina em grande parte em tudo aquilo que você vai fazer, o que você evita fazer pelo resto da tua vida. E eu sei que pode parecer até simples, né, para começar a gerar uma mudança, mas a maioria das coisas que realmente mudam a nossa vida, elas são simples. Elas são difíceis de fazer de forma consistente, mas elas são simples na aplicação. E o problema é que a gente fica esperando que a solução seja sempre algo complicado, caro, dramático, e aí passa
direto por algo que funcionaria de verdade, né? Só porque ela parece pequena. Então, não subestima o pequeno. Pequeno feito hoje, repetido amanhã e depois. É o único tipo de mudança que dura. Guarda isso. E você já começou agora, assistindo esse vídeo até aqui. Você já fez diferente. Você já escolheu dar atenção para isso, ao invés de você correr o feed, né, para o próximo vídeo. Isso conta. Isso é evidência. Guarda essa evidência. E tem uma coisa que eu preciso te pedir agora, e ela é diferente do que tu está esperando, porque eu não vou te pedir para você se inscrever no canal. Não agora. Eu vou te pedir para você ser honesto. Nos comentários aqui embaixo, me fala qual é a história que você carrega sobre si mesmo e que você sabe lá no fundo que não é verdade. Às vezes a gente precisa ver a coisa escrita para perceber o quanto de espaço ela ocupa dentro da gente. Então, escreve aqui, eu vou ler e eu vou te responder. E agora sim, eu vou te pedir para se inscrever no canal, para compartilhar esse vídeo, para clicar no sininho da notificação e a gente se vê no próximo.